Hoje, né, dia 1º de junho, nós estamos retornando, né, às aulas, porém, né, de forma virtual, né. Lógico que para nós, para mim é um prazer, eu digo para nós professores é um prazer poder, né, estar gravando para vocês, mas é lógico que a nossa intenção seria de nós estarmos todos juntos, né, porém, o momento ainda não é propício, tá? Mas de já eu quero agradecer, né, a todos vocês que nós estamos agora de volta. E para começar a nossa aula, né, primeiramente eu quero dizer para vocês o seguinte, turma, que vocês terão a aula por duas formas. A primeira forma vai ser aula gravada no YouTube e em seguida vocês terão a aula em tempo real por meio do aplicativo Zoom, tá? Então, no final dessa aula, então lá na descrição vai estar o link da nossa aula em tempo real lá no Zoom, tá? Então, hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos iniciar o livro 3, começando com o capítulo 1. Onde eu apresento a vocês o assunto grupo de seres vivos. Na verdade, é os grupos de seres vivos, tá? Quando a gente fala sobre os grupos de seres vivos, a gente não pode esquecer que os seres vivos, eles são aglomerados em grupos devido às suas características e semelhanças em comum, tá? Então, por isso que foi criado, os seres vivos, de forma geral, foram colocados em grupos, tá? Para que favorecesse, né, essas características em comum, no caso, entre eles. E quais são esses grupos de seres vivos? Na verdade, turma, são 5 grupos. Primeiro grupo, os da bactérias, depois protista, depois os fungos, depois as plantas e por último o nosso, os animais. Mas para começar a nossa aula, vamos iniciar com as bactérias. E aí eu apresento para vocês, ó, as bactérias. Então, o que é, na verdade, bactéria, né? O que são bactérias? Galera, é uma aula muito show quando fala sobre esses grupos de seres vivos. E aí, as bactérias, o que são? São seres muito pequenos. Por isso que a gente diz que são seres microscópicos. São seres, né, que o tamanho é pequenininho, tipo vai a nanômetro, micrômetro, de tão pequenos que são. São seres unicelulares, ou seja, só apresentam uma célula. São seres procariontes. O que significa esse termo, professora? Procariontes significa que são seres que apresentam um núcleo não definido. Então, não é definido o núcleo, o nosso é todo definido, organizado. O das bactérias não é. Então, por isso que são considerados seres procariontes. As bactérias, elas podem viver, né, de forma livre ou então em forma sendo parasitas. Só que para que elas sejam parasitas, é necessário que elas tenham, né, um hospedeiro, né, para que comecem a parasitar. Elas podem viver tanto na suspensão do ar, né, podem viver também nas águas doces, né, água salgada, tá? E podem viver também em forma livre, né, como já tinha dito. Outra coisa também, presta atenção aqui nessa estrutura da bactéria. A bactéria é necessário que ela tenha, na verdade, essas estruturas. Quais são essas estruturas? Que no caso a gente chama até de organelas. Então vamos lá. Nós temos aqui a membrana plasmática, temos aqui o citoplasma, temos aqui também parede bacteriana. Claro, também tem o DNA. Professor, o que é a parede bacteriana? O nome já diz, parede bacteriana. Ela vai proteger, né, essa bactéria do meio externo. Ela cobre e protege a bactéria do meio externo. A membrana plasmática. A membrana plasmática, olha onde ela está localizada. É uma película que vai servir para quê? Ela vai servir como uma espécie de uma seletiva. Então, ela vai, né, selecionar
aquilo que entra e aquilo que sai da bactéria, tá? Então, ela tem essa função de selecionar. Ela vai permitir quem pode entrar e quem que pode sair, né? No caso, em relação às substâncias. Quando eu falo de citoplasma, o citoplasma, ele vai ter a presença do DNA, que é o material genético. Então, ele guarda o material genético, tá? Vamos agora para a nossa segunda, no caso, nosso segundo grupo de seres vivos. Temos agora o segundo grupo de seres vivos, que são os protistas, ou grupo protista. Esse grupo chamado protista, né, com exceção das bactérias, eles são formados por células eucariontes, porque as bactérias, nós vimos que são formadas por células procariontes, então eles são seres procariontes, né, essas bactérias. O restante são seres eucariontes. O que significa? Significa que os seres eucariontes, eles vão possuir, né, um núcleo definido, né, um núcleo organizado. E esses protistas, eles existem dois tipos, né, que vão formar esse grupo. Temos os protozoários, tá? E temos as algas. Por isso que eu fiz aqui alguns desenhos representando tanto os protozoários quanto as algas, né? Que esses dois fazem parte dos protistas. Mas o que são esses protozoários? São seres, né, do grupo protistas. Eles são unicelulares. Outra coisa, eles gostam de viver, ter vida livre, né? Ou viver associados, né? Agrupados, né? Ou viver em forma de parasita, né? Eles podem ser parasitas. Para isso, vai precisar de um hospedeiro, né? Para poder ali parasitar. Outra coisa também, os protozoários, eles são maiores do que as bactérias. Nós vimos que as bactérias são seres microscópicos. Então, quando fala microscópicos, então são seres bem pequenos. Os protistas já são bem maiores do que, no caso, os protozoários, né? Que fazem parte dos protistas, já são maiores do que as bactérias. E se classificam em 4 tipos de protozoários. O primeiro tipo de protozoários são os flagelos, no caso aqui, flagelados, na verdade. Por que flagelados? Porque eles vão possuir, né, uma estrutura de locomoção que é tipo parecido com um chicote, né? Que a gente chama de flagelo. Por isso que eu tinha dito antes flagelo. Então, o grupo dos protozoários se divide em flagelados, que são aqueles que conseguem se locomover por meio de um chicote. Esse chicote recebe o nome de flagelo. Outro, né, segunda classificação dos protozoários, são os ciliados. Ciliados já vão ter estruturas parecidas com cílios, então vão se locomover por cílios. Terceira classificação dos protozoários, temos aqui os rizópodes. Os rizópodes, eles vão apresentar uma estrutura chamada pseudópode. Pseudópode significa falsos pés. Então, a estrutura deles será correspondente a falsos pés. E temos aqui os esporozoários, né? Que é a quarta classificação dos protozoários. Os esporozoários, na verdade, eles não vão ter nenhuma estrutura de locomoção. Aí agora, partindo para as algas, o que eu posso dizer para vocês é que as algas, elas são protistas, né? Que realizam fotossíntese igual às plantas, tá? Então, as algas, elas são inseridas nesse processo aí de realização da fotossíntese. Outra coisa, as algas, existem algas de vários tamanhos, tá? E também as algas, elas podem ser seres microscópicos, né? Bem pequenininhos, e seres macroscópicos, então já em tamanhos maiores. Por isso que diz que as algas apresentam tamanhos variados. Agora temos aqui o nosso terceiro grupo, né? Eu tinha dito para vocês lá os 5 grupos que formam, na verdade, o grupo de seres vivos. Então, nós vimos o primeiro grupo, que foi o das bactérias. O segundo
protista. O terceiro, de acordo com o livro de vocês, já vai direto para as plantas. Eu resolvi, né, mudar essa ordem aí. Então, a ordem não importa, desde que seja estudado, né, os 5 grupos: bactéria, protista, fungos, plantas e animais. Eu resolvi bactérias, nós já vimos, protista também. Então, eu resolvi usar como terceiro grupo os fungos, porque o das plantas já é algo mais demorado, dos animais também. Então, deixei esses 2 últimos, né, plantas e animais, por último, porque eles já são mais complexos, já tem mais informações para eu poder passar para vocês, tá? E aí, pra gente começar a estudar eles, né, com calma, e não ir só passando assunto. Então, vai ser tudo estudado de forma detalhada para que vocês, de fato, compreendam esse assunto, porque é cheio de informações mesmo, tá? Então, dentro do grupo desse terceiro aqui, chamado fungos, nós temos que entender que quando a gente fala em fungo, né, a maioria das pessoas já lembra de quem? Do cogumelo. Sim, o cogumelo, ele é um dos representantes. Tem mais outros tipos de fungos? Tem. Mas esse aqui é o que eu precisei desenhar para que de fato ficasse fixo na mente de vocês. Para quando vocês ouvirem a palavra fungo, vocês já lembrarem do cogumelo, certo? E aí, quem são esses fungos? Na verdade, o grupo aqui dos fungos, eles são representados por seres unicelulares ou pluricelulares. Por quê? Porque tem fungos que vão possuir apenas uma célula e tem fungos que vai ter mais de uma célula. Então, unicelular, porque vai apresentar, né, uma única célula. Pluricelular, porque vai apresentar, né, muitas células. Então, pluri é muitas, então muitas células. Essa é a primeira característica dos fungos. Segunda característica dos fungos, eles são eucariontes. Ou seja, essa palavra, pessoal, eu vou estar sempre comentando, né, no decorrer das aulas de ciências, porque é algo que vocês precisam fixar na mente. Então, seres eucariontes são aqueles que apresentam o núcleo definido, o núcleo organizado, que é o nosso caso também, né, de nós seres humanos. Então, os fungos, eles são seres, né, eucariontes. Outra coisa, eles também são seres heterótrofos, né, que alguns chamam heterótrofos, outros chamam heterótrofos, tá? Então, as 2 palavras estão corretas. O fato de eles serem seres heterótrofos é porque eles não produzem o próprio alimento, que é o nosso caso também, né? Então, eles não são como as plantas, autótrofos, eles são heterótrofos. Outra coisa também, que eles são seres decompositores, né? Então, vai ter uma grande importância na parte aí da decomposição da matéria. Outra coisa é que eles apresentam quitina na parede celular deles. O que é a parede celular? É aquela estrutura que vai cobrir e proteger a célula. E aí, nessa parede celular dos fungos, vai apresentar a quitina, que é uma estrutura, né, que é de grande importância para os fungos, aí dentro da parede celular. Uma outra coisa também eles não possuem, no caso, tecidos verdadeiros. E um outro detalhe importante, já que a gente falou sobre a questão do cogumelo, o cogumelo, no caso os fungos, eles vão ter uma estrutura chamada, na verdade, células filamentosas. Essas células filamentosas a gente chama de hifas, que fica nessa parte aqui, ó. Essas células, um conjunto de células filamentosas, formam o micélio. Então, são 2 palavras que vocês precisam fixar. Então, as hifas, né, são células filamentosas. Várias células filamentosas formam o micélio, que é uma estrutura, né, importante dentro do assunto de fungos, principalmente quando a gente fala de cogumelos. E os fungos, eles se classificam em alguns tipos. Nós temos aqui os zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos, tá? Aí eu vou falar de cada um deles na nossa aula, né, via Zoom,
que vai ser, né, em tempo real. Eu vou estar mostrando imagens dele por meio, quando eu estiver compartilhando a tela, vocês estarão olhando todos os meus slides, tanto de bactérias, quanto de protista, quanto de fungos e os demais grupos que nós estudaremos. Então, eu aguardo vocês lá no nosso link no Zoom. Vamos aqui, né, o quarto grupo de seres vivos. Esse quarto grupo de seres vivos é o que a gente chama de plantas. E aí, por último, né, em outra aula, nós vamos estudar o último grupo, que é o grupo dos animais. Então, é um grupo muito extenso, porque tem muitas classificações. Então, ele vai ser em uma outra aula. Então, o grupo das plantas, né, eu coloquei aqui algumas informações que são de grande importância para o nosso estudo, né, básico aqui sobre as plantas. Então, as plantas, elas são seres pluricelulares, né? Então, elas vão conter muitas células. Outra coisa, elas são seres eucariontes ou eucarióticos, né? É a mesma coisa. Ou seja, vai apresentar, né, um núcleo organizado, um núcleo definido. Também, as plantas são seres autótrofos ou autróficos, tá? Autotróficos. Essas plantas, na verdade, são seres autótrofos pelo fato de produzirem, né, o seu próprio alimento, produzir o seu composto orgânico. Por meio de quem? Por meio da fotossíntese. Então, a fotossíntese, as plantas realizam fotossíntese e também as algas. Que aí, no caso, essa fotossíntese é o processo de produção do seu próprio alimento, aí por meio da energia solar, né? E por aí vai. Então, as plantas, elas são autotróficas ou autótrofas, por esse fato de realizar a fotossíntese. Uma outra coisa também é que as plantas, isso são obrigatórios das plantas, apresentar raízes, tá? Caule, folhas. Podem, portanto, não significa que vão ter, mas podem ter o quê? Frutos, flores, né, e até sementes, porque tem plantas que não têm flores, tem plantas que também não têm frutos. Então, as 3 características básicas na formação das plantas é que elas possuem raízes, caule e folhas, podendo ter frutos, né, flores e sementes. As plantas, elas se classificam em 4 tipos. Nós temos aqui as briófitas, pteridófitas. Do outro lado, nós temos as gimnospermas e angiospermas, tá? Então, esses detalhes a mais sobre a característica, sobre cada uma delas, nós vamos ver, lógico, detalhada por meio de slides. Mas só sendo o sucinto aqui dentro dessas classificações, é que as briófitas não possuem vasos condutores, né? As pteridófitas já possuem vasos condutores. As gimnospermas apresentam sementes nuas e as angiospermas são aquelas completas, apresentam todas aquelas estruturas, né? Raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes.